urgente. Trump fez essa semana pelo combate ao crime organizado no Brasil, mais do que o Lula fez no mandato inteiro dele. E eu vou te mostrar isso agora. Quem começou a cobrar a taxa das blusinhas foram os governadores. Foram os governadores que fizeram isso por unanimidade no CONFAS. Depois disso, o presidente Lula não quis seguir o caminho. Então não passou nem pela minha mesa, nem pela mesa do presidente. Aí hoje, depois que eu deixei o ministério, houve a revogação no plano federal. Não, deixa eu lhe falar, tem uma história da taxa da blusinha, eu posso até contar aqui, a Janja está aqui. Eu estava indo para a China, eu, Haddad, e o Haddad, quando ele fez a regulação da China, o Haddad acreditava que era uma coisa importante. Então, quando o Haddad fez, o Haddad acreditava realmente que era uma coisa boa. Ele falou comigo com convicção de que era coisa boa. Para proteger a indústria nacional. Sim. E as compras internacionais com valores abaixo de $50, que ficaram isentas de impostos federais neste ano, devem voltar a ser tributadas em 2027, no ano que vem. O movimento tem a ver com as cobranças da chamada CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, prevista pela reforma tributária, que deve começar a ser implementada a partir do ano que vem. Vamos a... O presidente brasileiro foi lá, levou a tiracolo o ministro de Minas e Energia, porque é uma segunda mina que está sob processo de licenciamento, mesmo o ministro das Minas e Energia tendo sido acusado pelo Daniel Borcari de receber R$20 milhões de caixa 2. Mas o Lula anda com ele em reuniões na Casa Branca. Então, nós não temos hoje, o Brasil não tem nenhuma representatividade. A gente é uma república representada por essa figura do Lula, com esse chapeuzinho Panamá, Cafajeste, que parecemos uma ilhota do Caribe. É isso que temos hoje como imagem da nossa diplomacia. Acaba de chegar a atualização sobre um assunto que a gente tratou há pouco, que foi o seguinte. Deixa eu dar o contexto para a gente ter a novidade de forma mais compreensível. Hoje teve uma informação de uma abordagem da Polícia Militar, de um militar que é segurança de Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Nessa abordagem ele estava com uma arma e ele disse que essa arma pertence ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A PM não confirma nem a propriedade nem outros dados, diz que vai analisar, mas diante disso foi feito um boletim de ocorrência sobre um militar estar com a arma. O que ele disse à Polícia Militar? Que ele estava com a arma, ia levar para consertar e depois ia devolver essa arma hoje lá ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em relação a isso, o ministro Alexandre de Moraes, e essa é a informação nova, acaba então de dar uma decisão determinando o seguinte, que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro dê esclarecimentos sobre essa arma apreendida com esse sargento e por que mantinha arma de fogo em casa. Essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, lembrando que Bolsonaro está cumprindo pena em casa e o ministro, que é o relator do caso dele, pede para a defesa explicar por que um militar que é segurança de Bolsonaro, todo ex-presidente tem direito a continuar com segurança, estava com a arma dele. E aí, para a gente já ter aqui o trecho dessa decisão obtida pelo Márcio Falcão, é o seguinte, Moraes diz para a defesa de Bolsonaro se manifestar sobre esse boletim de ocorrência, sobre essa abordagem da Polícia Militar, dizendo a razão pela qual o condenado mantinha uma arma de fogo em casa com carregador sobressalente e porque, às vésperas do encerramento do período de 90 dias concedido a título de prisão domiciliar humanitária, esse condenado solicitou a realização de reparo no armamento. Esse detalhe aqui é importante para a gente olhar, inclusive, qual vai ser a resposta da defesa. O Bolsonaro, quando foi para a prisão domiciliar, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, ele foi com esse prazo de 90 dias, que não é muito usual dar prazo para a prisão domiciliar humanitária, mas essa foi a escolha do ministro Alexandre de Moraes. E aí ele chama a atenção que esse prazo está acabando e pergunta por que logo no fim desse prazo é que se quer consertar, fazer um reparo numa arma. Outro ponto que ele coloca é o seguinte, que o tenente-coronel Alenson Nascimento Lopes, que é comandante do 19º Batalhão da PM aqui de Brasília e responsável pelas medidas de segurança desse regime domiciliar humanitário que o Bolsonaro está, também tem que esclarecer se está sendo cumprida integralmente a ordem judicial para revistar carros que entrem e saiam. Gente, olha só isso daqui. Alexandre de Moraes será condenado nos Estados Unidos nas ações que as empresas do Donald Trump ingressaram contra ele. Duas empresas do Trump, Rumble e Trump Media, processaram Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Ontem era o último dia do prazo para Moraes apresentar defesa e ele perdeu o prazo. Isso significa revelia. É algo parecido com a revelia aqui no Brasil. Revelia é o seguinte, você perde o prazo e então consideram-se verdadeiras as alegações da parte autora. Consideram-se verdadeiras as alegações contra o réu. É praticamente como se o réu agora estivesse indefensável, como se tivesse perdido o direito de defesa. Olha só o que as empresas do Trump estão pedindo. Declaração de que as ordens de Moraes
não podem ser executadas nos Estados Unidos, reconhecimento de que tais ordens violariam a Constituição americana, proibição de execução dessas determinações em território americano e indenizações por danos morais e materiais contra as empresas. Exatamente isso. Alexandre de Moraes pode ser condenado à indenização, não à prisão. Que fique bem claro, não é um processo criminal. Ainda é apenas um processo civil indenizatório. E, vendo o histórico de indenizações semelhantes nos Estados Unidos, ela pode partir de 10 milhões de dólares a 100 milhões de dólares. Lembrando que o autor da ação contra Alexandre de Moraes é ninguém mais, ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos. Exatamente isso. Na prática, Alexandre de Moraes está sendo processado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Imaginem só o valorzinho da indenização que poderá vir. Será que ele vai provar do próprio veneno? E o advogado das empresas do Trump se manifestou no X e disse que Alexandre de Moraes perdeu o prazo, que ele é revel, e inclusive criticou a ação da AGU, dizendo que a AGU entrou no processo querendo atuar e fala em soberania quando Alexandre de Moraes violou a soberania americana. Gente, indenização e condenação certa. Não tem praticamente o que fazer. Alexandre de Moraes certamente será condenado nessas ações nos Estados Unidos. A canetinha dele não vale nos Estados Unidos. Eu só espero que o Brasil não queira pagar essa indenização, né? Os 129 milhões de reais do contrato do Banco Master não serão suficientes para pagar essa multa. Eu preciso só retomar a discussão anterior. Nós falávamos sobre uma decisão que foi tomada pelo governo dos Estados Unidos, a aprovação de uma possível venda de mísseis para o Brasil. Tem até um valor estimado em 330 milhões de dólares, mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E aí essa decisão do governo dos Estados Unidos acontece após aquela mudança de classificação das facções criminosas brasileiras para organizações terroristas. O Beraldo fazia a análise em relação a essa possível venda, né? Possível venda para quê? O Brasil utilizaria esses mísseis para combater as facções criminosas, Beraldo? É isso que as pessoas têm que compreender dessa notícia? Por que essa venda? Zé Caneto, eu falava que, diante do que aconteceu no Rio de Janeiro, no final do ano passado, quando a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro enfrentaram um grupo fortemente armado, em que mais de 100 pessoas de fuzil na mão, que ousaram atirar contra policiais, foram, graças a Deus, eliminadas, porque essas pessoas são as pessoas que fazem o terror com a população dessas regiões. São esses que fazem uma pessoa gravar um vídeo se despedindo, depois matam, queimam no pneu, como fizeram com o Tim Lopes. E quando houve essa reação da polícia, que foi majoritariamente apoiada pela população das próprias favelas, o governo federal, o Supremo Tribunal Federal, se apressaram a repreender o governador. Vários veículos chamavam de chacina contra bandidos, criminosos perigosíssimos, para quem a vida não vale absolutamente nada. Foi uma bênção que esses meliantes, esses 110, não possam mais matar ninguém, sequestrar ninguém, estuprar ninguém, traficar para ninguém. Agora, se aconteceu essa reação do Supremo Tribunal Federal e do governo federal atual, quando houve um enfrentamento legítimo da polícia contra bandido, eu pergunto quem, nas instituições brasileiras atuais, vai ter coragem de apertar o botão para lançar um míssil contra alguém. Me desculpem, isso é patético, isso é absolutamente ridículo, isso simplesmente não vai acontecer. Ou tem algum ladrão roubando dinheiro nesse negócio, ou vão pegar esses mísseis e daqui a pouco isso vai estar à mão de bandido, porque para a polícia ou para o exército usar não será. Isso aqui é o Brasil. O Brasil não cuida da fronteira com o Paraguai, que todo mundo sabe que é por onde passa mais da metade dos cigarros consumidos no país.
O Brasil não cuida da fronteira com a Bolívia e com a Colômbia, por onde passam toneladas de cocaína. E aí acho que não, agora vamos ter um míssil americano, vamos gastar $1 bilhão para ter uns mísseis americanos aí, que aí a gente vai ficar macho, vai todo mundo ficar com medo do Brasil, os traficantes não vão mais traficar, os contrabandistas de cigarro não vão mais contrabandear, e aí vamos ser um país seguro. Ora, faça-me um favor. Eu realmente não tenho absolutamente nenhuma esperança na seriedade desse negócio. Por mais que eu respeite a instituição das Forças Armadas, hoje, depois de tantos anos em que estes governos de esquerda deixaram as Forças Armadas à míngua, eu não tenho nenhuma esperança de que armamentos desse tipo serão de fato utilizados para proteger o Brasil. Pois é, deixa eu passar para o Mota, trazer também as impressões dele, mas Mota, ao longo dos anos, tem um discurso que é meio comum, assim, que as pessoas costumavam compartilhar. Como é que a polícia vai enfrentar o crime organizado? Como é que a polícia vai enfrentar os traficantes têm fuzis e a polícia vai chegar com 38? Quantas vezes eu já não escutei pessoas descrentes falarem assim: a polícia não tem armamento suficiente para enfrentar o crime organizado, os traficantes, as facções. Quando a gente destaca uma notícia como essa, a gente não pode vender uma falsa impressão de que nós estamos nos preparando para enfrentar as facções criminosas com armamento pesado. Não se trata disso, né? Não se trata disso de forma nenhuma. Esse é um assunto complexo, com muitos pontos de vista e muitas camadas. Isso daria um programa inteiro. Mas, para resumir, tem uma frase ótima numa matéria de um dos jornais que cobriu esse assunto. A matéria diz o seguinte: a lógica do combate ao crime no Brasil é judicial e não militar. É preciso colher provas e informações, em vez de destruí-las com bombas. Não é uma frase linda, maravilhosa? Isso me lembra um acontecimento aqui no Rio de Janeiro, em que houve uma operação, uma comunidade dominada por uma facção do narcotráfico, e morreu uma pessoa. Um juiz encarregado do caso determinou que fosse realizada uma perícia no local. A polícia avisou: o local é perigosíssimo, é uma zona de guerra, não há como voltar lá e fazer uma perícia. O juiz disse: é para fazer a perícia. O que aconteceu? Durante a perícia, um outro policial foi baleado. O Estado brasileiro tomou uma decisão ideológica de ignorar a ameaça representada pelo narcotráfico. As Forças Armadas não são empregadas contra as facções que já dominam boa parte do território brasileiro. Em muitos casos, aqui no Rio de Janeiro, as facções dominam áreas do lado de instalações militares. A Marinha tem um hospital aqui no Rio de Janeiro, dentro do qual uma médica da Marinha já foi baleada na cabeça e morreu. Eu vou repetir: uma médica da Marinha, dentro do hospital da Marinha, foi baleada na cabeça por um tiro de um traficante, porque o tráfico domina a área do lado. Essas facções já têm exércitos clandestinos, fortemente armados e preparados. Mas o Estado brasileiro continua tratando esses traficantes como se fossem garotos travessos. Eles não estão fazendo nada demais, eles só estão vendendo 39 gramas de maconha para poder tomar uma cervejinha. É evidente para qualquer pessoa com o mínimo de bom senso que esse estado de coisas não vai durar para sempre. Deixa eu chamar mais uma vez o Cristiano Beraldo. Beraldo, a gente tem acompanhado as manifestações e o posicionamento do governo brasileiro em relação à decisão tomada pelos Estados Unidos, né, nessa mudança de classificação de organizações criminosas para terroristas. Pois bem, se houver, na hipótese, tá,
se houver uma mudança na direção do Brasil e no entendimento de que esse posicionamento dos Estados Unidos pode até ajudar no combate ao crime organizado, a gente pode esperar parcerias, cooperação entre um eventual novo governo e a administração de Donald Trump? Como funcionaria na prática esse enfrentamento ao crime organizado, nessa cooperação Brasil e Estados Unidos? É aí que vem a grande confusão que as pessoas fazem, Caniato. A cooperação, ela é automática e, obviamente, demanda um pedido do governo brasileiro. Caso contrário, os Estados Unidos vão fazer só aquilo que precisam fazer para evitar que essas facções atuem nos Estados Unidos, mas o governo brasileiro pode solicitar cooperação do ponto de vista internacional, tanto para interceptar embarcações com drogas que saem do Brasil e atravessam o Atlântico, para monitorar movimentações financeiras para pagamento dessas drogas. Tudo isso está dentro já do escopo que está combinado. Agora, se o próximo governo brasileiro entender que em algum momento o governo norte-americano pode contribuir para o combate ao crime organizado dentro do Brasil, isso vai ter que ser combinado, até porque a responsabilidade de destruir, de aniquilar, de fazer desaparecer do mapa todas essas facções criminosas que tomaram conta do Brasil é do governo brasileiro. O próximo presidente tem que assumir a sua cadeira no Palácio do Planalto, compreendendo que ele terá que tomar decisões duras e que muita gente vai morrer. Porque se não morrer, não resolve o problema do crime organizado no Brasil. Não há absolutamente nenhuma hipótese de fazermos uma negociação, como fez o governo de São Paulo no início dos anos 2000, se não me engano, né, o PCC ainda começando as suas atividades, tocou o terror na cidade de São Paulo, aí foi o governo que fez um acordo. O que aconteceu? O PCC multiplicou a sua força. Não tem acordo, tem absoluta destruição e prisão em massa de gente que vai viver vida de preso. Porque se não for assim, nós vamos viver na ilusão de que alguém vai chegar e vai fazer o trabalho que nós temos que fazer. E ninguém vai ver, que os Estados Unidos não vão vir ao Brasil fazer um trabalho que o governo brasileiro tem que fazer. Eles não são funcionários, não têm interesse nenhum. Nós estamos entregando as terras raras, a gente entrega as commodities agrícolas, a gente deixa as empresas americanas explorarem petróleo no Brasil, a gente entrega tudo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai perder seu tempo vindo no Brasil combatendo crime organizado. Então, Caniato, é preciso acabar com essa interpretação completamente equivocada que algumas pessoas fazem para criticar o governo americano. O governo americano está de olho nos interesses deles. Quem tem que cuidar dos interesses brasileiros é o Brasil. O atual governo não faz. Eu espero, eu suplico que o próximo governo tenha isso como uma prioridade máxima. De todo santo dia tentar falar sobre segurança pública. Por quê? Primeiro, porque é uma crise que assola o país. Segundo, Lula avisou, deixou claro que esse é um terreno que ele não quer jogar. Se Lula não quer que segurança pública seja destaque nesta eleição, destaque eu darei. E essa notícia aqui é de saltar os olhos, os cabelos, né? Tudo. Polícia Migratória dos Estados Unidos prende suspeito de ligação com PCC e Comando Vermelho. E depois reclamaram aí quando o Trump quis classificar ambas as facções como grupos que tocam terror. A Yatsuki tá ali, ó. Depois vão reclamar, né? Quando o Trump diz que as facções chegam no país dele. E aí, Lula? A Globo também comentou, para minha surpresa, Estados Unidos de ter detido ex-chefe do PCC Comando Vermelho após perseguição. Nossa, que legal, hein? Com certeza foi com o apoio de algum policial federal do Brasil infiltrado nos Estados Unidos, que estava preocupado em capturar criminosos. O Arthur está sendo irônico, relembrando o caso do Ramagem, onde as forças policiais brasileiras estavam gastando a sua energia
para capturar esse grande fugitivo, não, Alexandre Ramagem. Super perigoso. Tô falando piada. Será que haverá coletiva de imprensa do chefe da PF para explicar como eles montaram a operação? Ou ele ainda está acampado em frente à casa do Eduardo, do Ramagem e do Alan? E tá ali na postagem, ó, Homeland Security. Ao lado de parceiro das forças de aplicação da lei na Carolina do Norte, prendeu Felipe Linares de Oliveira Del Acla, um criminoso imigrante ilegal do Brasil. Acla anteriormente serviu como comandante do 1º Comando da Capital e Comando Vermelho, que são designados como organizações que tocam terror. Ele tem um mandado internacional em seu país natal por associação criminosa e extorsão. Não é isso? Aí vindo pro Brasil, mais um dia que você enxerga aí a realidade do povo brasileiro. E depois a gente vai falar das entrevistas de ontem e como os candidatos estão se posicionando em relação à segurança pública. Os de verdade e os que fingem ser. O sabor Bukele, né? O Bukele e o sabor Bukele. Guerra entre criminosos provoca intenso tiroteio na comunidade de Muquiço. Uma disputa entre criminosos do Comando Vermelho e 3º Comando Puro provocou um intenso tiroteio na comunidade. Segundo relatos públicos nas redes sociais, traficantes do CV da favela da Palmeirinha, no mesmo bairro, teriam invadido a localidade, dominada pelo TCP. Um dos confrontos teria sido registrado na rua Loasa, conhecida como Rua da Feira do Muquiço. Aí o Vinícius diz, o CV segue em busca de expansão de territórios no Rio de Janeiro, agora buscando controlar comunidades às margens da Avenida Brasil, importante via de trânsito local. Muito estranho a busca por expansão nesse momento de vácuo administrativo no Rio de Janeiro. E esse final aqui chamou minha atenção. Inclusive, essa questão eleitoral do Rio de Janeiro tá sofrendo, assim, tá pro Supremo decidir, né? Tá pro Supremo Tribunal Federal decidir, né? E o Flávio Dino tava daquele jeito. Aí nesse momento, que dá baita confusão, que no final do dia assumiu lá um cara que era até do judiciário, você observa aí essas facções tentando expandir seus territórios. Ó, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Por mais que eu leia, por mais que eu esteja na internet e fico vendo essas coisas, às vezes me passa aquela ideia que isso tá bem distante, sabe? Bem distante, assim, é o pessoal que tá restrito ali, é um morador de favela, algo assim. Ontem, lá na live do meu canal secundário, né, eu fico caminhando, eu converso com o pessoal, um seguidor meu, que ele tá sempre lá no canal, sempre comentando sobre política. Você não sabe, né, o passado das pessoas. Aí ontem ele tava comentando lá no chat que do bairro dele, o PCC colocou um cartaz, basicamente, dando ordens, ó, não pode cortar giro de moto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, outro, pipipi, botando assim, regra. Aí eu fiquei olhando, falei, bicho, não é um negocinho que tá distante. Você vê, pô, uma pessoa... E aí eu até comentei ontem lá no chat, né? Tá todo mundo vendo o corpo mole de algumas pessoas da direita. Aí eu fiquei tentando me colocar no lugar dele. Pai de família, mora numa região dominada pelo PCC. Ele deve estar louco para se ver livre, para poder ter um pouco de liberdade, sabe? Não tá na mão do tráfico. E aí ele olha para a eleição e vê que a tropa da direita bolsonarista, que tem um gordo salário, tanto como deputado, como o PL, paga o salário de muita gente, viu? Muita gente que tá fazendo corpo mole. E eu tenho certeza que é um salário muito maior do que o do inscrito. E ele vê essas pessoas. Aí ele tá lá, ele tá comentando de política. Eu não sei nem se ele pode falar de política na região dele, né? O cara mora no bairro controlado pelo PCC, capaz de fazer política pró-Bolsonaro, e vocês sabem o que essa turma tá disposta a fazer. Aí eu fiquei tentando me colocar no lugar dele. Como esse cara se sente ao ver o corpo mole frente aos problemas que ele sofre? Eu vou falar de outra inscrita também, quando chegar numa postagem que a Atsuki fez ontem. Nordeste e eleitores 40+, veem segurança pública como o principal problema do país. É quem tem filho, é aquele cara que está mais maduro, que é menos emocionado, que já sofreu muito na vida, que já aprendeu a engolir muito sapo, às vezes à força. E o pessoal sabe como segurança é importante. É importante você ter um pouco de paz. Cara fala, cara, eu posso até não viajar, não posso nem comer bem, mas pelo menos eu vou pro trabalho sem ficar maluco, sem ficar com medo do que pode estar acontecendo com meu filho.
Segurança pública e custo de vida não lideram as preocupações de uma sociedade saudável. Elas lideram quando as pessoas começam a sentir que estão trabalhando mais para viver menos. Aí, cortando já para o mundo político, ontem na Veja, o Flávio foi questionado sobre algumas propostas, coisas ligadas à segurança pública, e deu no meio, dizendo que, cara, milicianos, não só o Comando Vermelho, o PCC, as facções, mas os milicianos também têm que ser tratados como grupos que tocam o terror. O senador citou, por exemplo, taxas cobradas por grupos paramilitares no Rio. Já não basta o IPTU, ainda tem outras taxas. E o Vinícius, que vem aí fazendo um trabalho importantíssimo, Vinícius, continue. Todo santo dia, façam igual o Vinícius. Comentem sobre segurança pública com as pessoas que vocês conhecem. Levem as eleições para o campo que o Lula não quer disputar. O Brasil poderia fazer seu papel no combate às facções criminosas que aterrorizam a população, mas ao invés disso atuam para proteger os criminosos. Flávio, que não tem rabo preso com nenhuma organização criminosa, defende a classificação de milicianos como grupos que tocam terror. E o seu candidato? A Vinícius também mostra outro candidato. Está demais de segurança pública. É o nosso especialista de segurança pública. O Zema ontem também estava lá na Veja. Aí tu vê. O sabor Bukele quer aumentar o custo do crime. Afirma Zema lá na Veja. Ele defende política de segurança, né, em El Salvador e diz que polícia militar hoje pisa em ovos. É o sabor Bukele. Por quê? O Vinícius colocou ali, ó, 1, 2, 3, com 4, 7, com 2, 9 notícias. De passado bem recente, envolvendo o Romeu Zema. Tu acha que esse cara realmente está preocupado com segurança pública ou só está fazendo aquela fala demagógica para ver se conquista algum tipo de voto? Olha ali, ó. Governo Zema anuncia contingenciamento e cortes de recursos na PM. Isso é a cara de quem quer ser Bukele? Cortar dinheiro da polícia? Zema entra em rota de colisão com policiais e pode perder espaço entre eleitores de Bolsonaro. O Caporeso falou sobre isso. Zema e Matheus Simões perdendo apoio da polícia militar lá no estado de Minas. Governo de Minas corta 31 milhões da verba da Polícia Civil. Quase 40% das despesas com segurança pública não vem do Tesouro Estadual. Governo de Minas revê corte de gastos para a Polícia Militar. Comissão cobra aplicação de recursos do Estado na segurança pública. Falastrão e caloteiro. Zema é criticado por policiais que pedem recomposição. Presta a deixar o cargo, Zema amplia benefício de proteção policial a ex-governadores. Os ex-governadores, aí o Zema, ele tá pensando nele. Zema corta recursos e Polícia Civil de Minas Gerais adota economia de combustível para viaturas. Esse é o Bukele? Esse é o Bukele? Esse é o cara que vai ajudar a polícia? Bom, o Zema segue sendo o Zema. Ontem ele foi desconvidado de um evento do próprio partido dele. Assim, é meio óbvio, né? Porque ele tá começando a queimar o filme. Não é que ele tá começando a queimar o filme. Ele tá começando a mostrar para cada vez mais pessoas o que é o Partido Novo. Ele tá ali, ó. Zema é desconvidado de evento do Novo em Santa Catarina após atritos com o bolsonarismo. Zema foi desconvidado de um encontro do partido em Santa Catarina, previsto para julho. A decisão ocorre após Eduardo Bolsonaro ter definido no fim de semana o rompimento entre o PL e o Novo. Eduardo tava de birra ou Eduardo tava batendo o pé em algo justo, certo e necessário? De novo, velho. Mas Eduardo, de novo, aprontou uma dessa. É só gol atrás de gol. A informação sobre a retirada do convite foi confirmada pela assessoria da legenda nesta segunda-feira. A decisão é fruto de uma articulação interna entre os principais pré-candidatos e prefeitos do estado filiados ao Novo. Até porque o vice do Jorginho é do Novo também, né? Após atrito de Zema e Flávio, Novo de Santa Catarina diz que será contra a campanha do ex-governador caso não haja mudança drástica. Não basta não convidar para o evento, ainda tem que romper e fazer campanha contra. Mas tá ali, ó, depois que Eduardo Bolsonaro sugeriu o rompimento, o próprio partido aumentou a pressão sobre o Zema. Eduardo tá errado no que ele tá fazendo? Temos que agradecer de novo ao Eduardo. Após Eduardo sugerir ruptura com o Novo, Zema evita novas críticas a Flávio. Estou olhando para o futuro. Até o próprio Zema já está fraquejando.
O Mineiro disse que não acredita nesta ruptura e que, apesar de não retirar o que disse no passado, quando Flávio tinha muito a explicar sobre o caso, ele avalia que está olhando para o futuro. Isso porque Flávio Bolsonaro trata a Zema muito bem, com muito respeito, sempre elogiando e sempre deixando claro que estarão juntos. Mas do lado do Zema, ó, tome-lhe facada. Lá na frente a gente vai voltar a falar um pouquinho de economia quando falar que o Flávio estava comentando ao longo do dia de ontem, mas só para vocês terem uma pitadinha, né, do sabor liberal. Zema volta a defender privatizar tudo e diz que pretende baixar a IVA para 25% em 10 anos. Flávio Bolsonaro está te garantindo que vai suspender a reforma tributária pelo menos por um ano para tentar resolver. É suspender. O Zema, ele não vai suspender a reforma tributária, mas ao longo de 10 anos, ele vai fazer a grande proeza de reduzir o IVA de 28% para 25%. Vai reduzir 3% de imposto em 10 anos. Eita, liberal! Acelera, herói! Sem vergonha esse Zema, hein? Chega a dar uma canseira pensar nesse tipo de coisa, gente. De verdade. Eu não sei como é que o povo leva a sério, bicho. Eu não sei como o povo leva a sério. Mas vamos lá. Ontem, o Caiado também resolveu brincar de Zema. Caiado diz que Flávio Bolsonaro perdeu força para enfrentar Lula por conta do Paquito. Caiado afirmou que atualmente a sua candidatura reúne essas condições. O curioso aqui não é a crítica do Caiado. Não é a crítica. É o que então? Olha o que ele falou, aspas. Qual é o candidato que se aproxima mais do Lula no segundo turno? Flávio Bolsonaro. Saiu pesquisa ontem do BTG Nexus. O Flávio é o que mais se aproxima. Ou seja, o Caiado vai mentir agora, né? A minha candidatura, não, Caiado, não é a sua. É a do Flávio. É a do Flávio. Todas as pesquisas, Caiado, mostram que o Flávio é o que melhor pontua contra o Lula. Todas. Sem exceção. Então, o Caiado vem com a fake news. Só que a parte não é a fake news que chama a atenção. É o que vem agora em vermelho. Ó. Essa chance, inicialmente, estava com o Flávio. Mas hoje ele começa a se distanciar. Então, peraí. O Caiado está cobrando que o Flávio abra mão de sua candidatura porque hoje é o Caiado que tem mais força, o que é uma fake news. Por que então, quando o Flávio era o mais forte, o Caiado não retirou a candidatura dele para apoiar o Flávio? Você entende como é que as coisas funcionam? O Caiado inventa uma fake news, mas se você aplica a premissa do Caiado que o menos competitivo tem que abrir mão pro próximo, o Caiado deveria ter feito isso em dezembro. Essa gente é um poço de hipocrisia. Um poço de mentira. Não sei porque não tá no Partido Novo. Outra manchete do Caiado. Caiado alerta. Direita contra amadorismo. Precisa de gestão real para vencer o PT. O único grupo político que venceu o PT desde a redemocratização se chama bolsonarismo. O único. O Caiado perdeu pro Lula. O Caiado já foi candidato a presidente em 89. A turma do Caiado nunca levou nada. Só levou fumo. Aí o Caiado quer vir falar de gestão para vencer o PT. Cala a boca, Caiado. Cala a boca. E o pior é que ele faz isso enquanto o Flávio faz a boa vizinhança. Sempre. Todo santo dia. Quando o Flávio é questionado sobre os outros adversários, ele sempre os trata muito bem. Mas a gente vai chegar lá. Você vê o que é que o Flávio falou ontem de novo sobre ambos. Sobre o Caiado, sobre o Zema. Aí tá ali duas postagens do Herbert. Desgaste de Flávio não impulsiona outros nomes da oposição, diz Quest. Não só a Quest, a Bandeirantes levou o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisa para entrevista. Acho que foi a Yara que postou esse recorte, eu não coloquei aqui no vídeo não. E ele fala que essa percepção o Paraná também já tinha nos seus levantamentos internos, nos seus trackings. E aí o Herbert diz, né? Ora, quem imaginaria que desgastar Flávio só serve para ajudar Lula?
Na boa, gostem ou não de Flávio, os outros candidatos não são minimamente competitivos contra Lula. Eu explico a seguir. A predileção por figuras como Zema e Caiado é um fenômeno mais presente na classe média alta da mídia, porque os colunistas são desse extrato social ou são de esquerda e odeiam Bolsonaro, mas não alcançam o povão. Basta ver a situação desses governadores nas pesquisas. Aí tu tem que lidar com isso, né? Quando se cogita votar no Caiado. PSD desobriga candidatos a governos de agendas ao lado de Caiado. Raquel Lira de Pernambuco tenta o apoio de Lula, enquanto Matheus Simões de Minas estará com Zema. Candidatos a governos têm autonomia para definir o que acharem mais apropriado, diz o Kassab. Caiado quer que o Flávio desista, quer falar de gestão, e ele não consegue unificar nem o próprio partido. Incrível como na política brasileira vale tudo menos a fidelidade partidária. Pois é, Ana. É até um fenômeno que se alastra para outros partidos, inclusive o PL. Aí aqui temos o Flávio, né? O que o Flávio fala sobre essa situação ao ser questionado sobre os seus aliados, Romeu Zema e Caiado. Esses aliados são maravilhosos. Escute só. Ocupar esse lugar. Hoje nós tivemos dois aqui, né? O Ronaldo Caiado, além do senhor, claro, o Ronaldo Caiado e o Romeu Zema. Algum deles poderia ocupar esse lugar? Maurício, eles estão com as candidaturas deles colocadas, né? Eu respeito, são pré-candidatos, né? Têm os seus partidos, e eu hoje não estou trabalhando com essa possibilidade, mas o que eu sempre conversei com cada um deles, né? Com o Zema, com o Caiado, foi o seguinte: inclusive eu encorajei a pré-candidatura do Caiado, por exemplo, né, quando me procurou para conversar, eu falei: não, Caiado, acho que você tem um papel importante aqui, você tem uma história, e a gente sabe que tem que haver uma unidade para impedir que o Brasil pule de cabeça nesse precipício sem paraquedas, que seria uma reeleição do PT. Eu acho que nesse aspecto está todo mundo bastante alinhado, consciente, Maurício, de que, né, essa unidade seja no início, no primeiro turno, se não vier no segundo turno, ela existirá. Mas há um pacto assim de não agressão entre vocês? Não, a gente não chegamos a entrar em detalhes sobre isso, né, mas o que eu posso falar e que a história já nos mostrou, Maurício, é que sempre que já que temos uma polarização colocada, não é uma polarização artificial, é algo que o eleitor observa o cenário, toma a sua posição de um lado ou de outro, não enxerga nenhuma terceira via, e isso não vai mudar nessas eleições. Não cometeu o erro que outros candidatos em outras eleições cometeram de atacar exatamente a candidatura de centro-direita, ao invés de focar esforços em mostrar a verdade, a incompetência e a corrupção do governo Lula. Só tem um ponto aqui nesse discurso do Flávio que eu mudaria. Quando ele fala aqui no final, né? Atacar a candidatura de centro-direita. Se eu fosse o Flávio, eu não precisa falar assim, não, candidatura bolsonarista, candidatura de direita. Se eu fosse o Flávio, eu falaria o seguinte: cara, a única coisa que não pode fazer é atacar a candidatura de quem quer o melhor do Brasil, quem quer salvar o Brasil, a candidatura pró-Brasil. Porque esse termo centro-direita, bicho, é nojento, sabe? É testosterona baixa. Chega baixa a testosterona quando fala centro-direita. O que é centro-direita? Até porque falar que tem centro-direita, você já está partindo do pressuposto que existe algo que é direita. Ou talvez até extrema-direita. Sabe? Desnecessário. Desnecessário. Eu não falaria. Acho que falar pró-Brasil, candidatura pró-Brasil. Alguém vai ser contra a candidatura pró-Brasil, a candidatura que mais se preocupa com o Brasil, falar com força, sabe? E Brasil é uma palavra bonita, gente. Fala a verdade, ó, Brasil, sabe? Eu adoro o som do R metralhadora do português, que é o rrr, sabe? Brasil. Tanto que baiano tem um palavrão que baiano fala, não vou falar aqui, né? Enfim, termina com C cedilha A. Nossa, essa é uma palavra assim que o povo não gosta, mas na Bahia tem um peso, sabe? Quando tá com raiva, você fala assim, chega a encher o peito pra falar. Brasil, com a vontade. Mas eu centro-direita. Até o R não sai, centro-direita. Sem direita. O cara fala rápido, né? Sem direita. Quando fala Brasil, não vai falar Basil. Basil ninguém fala.
É o R de metralhadora. Brasil. Negócio sem direita. Sem direita. Esquece esse negócio sem direita, rapaz. Brasil. A candidatura pró-Brasil. Já foi, mas chega, a energia aumenta. Essa notícia aqui até é relativamente positiva. E teve um almoço do Flávio com o Assemineto esses dias. E pelo que me consta, esse almoço foi relativamente positivo. Eu sei que foi positivo porque me falaram que foi positivo, mas ainda me faltam detalhes. Eu fui atrás dos detalhes. Prometo que quando eu souber alguma coisinha eu conto pra vocês. Mas na semana passada o Flávio almoçou e uma das críticas que rolaram é que o Portela, que é o assessor de imprensa da campanha do Flávio, não fez nada para colocar na imprensa o almoço do Flávio com o Assemineto. Enfim, o Valdemar está em Itabuna, interior de minha Bahia, lá no sudeste baiano. E aí ele comenta dizendo o seguinte, né? Valdemar ameniza a proximidade de Assemineto com Caiado e prevê apoio do carlismo a Flávio Bolsonaro na Bahia. E a notícia traz alguns extras, dizendo que declaração ocorre após parte do PL baiano resistir a entrar na campanha do ex-prefeito de Salvador ao governo estadual. E essa movimentação é boa. Tem uma ala que não quer apoiar o Assemineto. Aí aparece essa galera do meio de campo como tipo um bombeiro, mas um bom bombeiro falar, olha só, Assemineto, a gente tá aqui tentando te ajudar, cara, mas tu também tem que ajudar, porque tem uma ala aí da direita, tu sabe como é essa direita radical, bolsonarista, então tu tem que se movimentar um pouquinho pra tu também receber apoio, né? Aí essa ala radical acaba ajudando, deslocando a janela de Overton pra forçar o Assemineto a sair de cima do muro. Entendeu? Como na semana passada, a ausência de um apoio formal de Assemineto abriu uma cisão no PL estadual e virou desafio extra para o Flávio, um estado que vem dando vitórias amplas a Lula e ao PT. Em resposta, integrantes do partido no estado resistem à possibilidade de pedir votos para o ex-prefeito de Salvador. Há um acordo entre a equipe de Assemineto e os dirigentes do PL sobre a eleição baiana. Foi decidido que o ex-prefeito apoiaria Caiado no primeiro turno, mas haveria a possibilidade de uma união com Flávio em eventual segundo turno contra o presidente Lula. E aqui esse acordo não é também pura safadeza, porque tem uma questão. Na Bahia é Nordeste, né? Tu sabe como são as eleições quando chegam os votos do Nordeste. Então, existe uma certa percepção que você fica ali, o eleitor isentão, sabe, que você não é um apoiador ferrenho de Bolsonaro, você é meio que terceira via, você não teria tanta resistência. Você não traria meio que a resistência do bolsonarismo. Então, por isso que se pensaria não colar a imagem do Assemineto, né, no Flávio Bolsonaro. Agora, se tiver disputa no governo da Bahia, principalmente também no segundo turno, cara, não tem como a Assemineto não colar, né, perto do bolsonarismo. Vai concorrer como independente na eleição que está nacionalizada, que é Lula versus Bolsonaro. O próprio PT vai jogar ele no colo do bolsonarismo. Se ele falar que não, ele vai ganhar até birra do outro lado. Eu sei que, no entanto, uma ala do partido que ainda pressiona o ex-prefeito a apoiar o Flávio já no primeiro turno, diante da dificuldade de Flávio a consolidar palancas no Nordeste, o grupo contraria um pedido feito pela própria família Bolsonaro, que aí fica bom, né? Porque o Flávio sai bem na fita, fala, pô, Assemineto, eu entendo o teu lado, pô, mas tu sabe como é a galera, né? Galera direita, irmão. Aí o Assemineto fica de boa com o Flávio, até gosta mais do Flávio, liga pro Flávio, pô, intercede por mim. Cada vez que ele ligar pro Flávio pedindo pra interceder pra turma da direita apoiar o Assemineto, o Flávio pode cobrar um favor, né? E conseguir alguns créditos. É importante esse setor da direita, sabe? Direita, Brasil, se posicionar dessa forma. Antes de falarmos dos aliados do Flávio, vamos falar do Lula e de seus aliados. Principais estatais sob Lula aumentam patrocínios e contratos chegam a 1,6 bilhão em 2025. Lula tá vindo para a eleição com tudo que pode e que não pode. Fora aqueles aliados de sempre, que também vão fazer o que não pode. Do lado do Lula, ninguém tá de corpo mole. Tá todo mundo empenhado para vencer. Aí o Vinícius fala, né? Sobre Bolsonaro se discutia o papel social das estatais. Que papel social de um patrocínio estatal em um país tomado por insegurança pública, endividamento generalizado e proteção aos amigos do rei? O papel aqui é reeleger o Lula. É só isso. Eles estão fazendo tudo o que eles podem. Aí a principal notícia, já tinha saído algo nessa linha, só que desta vez, quem traz a informação, na verdade a gente traz de novo, né? É a Luísa Martins. Ela é a porta-voz do Supremo na Folha de São Paulo. Ela foi contratada só por isso. Ela era a porta-voz do Supremo na CNN.
do Supremo assim, né? Da ala de Gilmar Mendes e Dom Pedro III. Aí ela diz que a ala do Supremo, que é a ala de Gilmar Mendes, Dom Pedro III, Zanin e Flávio Dino, não tem outra, se prepara para atuar como revisora do TSE nas eleições. Que ala, gente? A ala do PT. É a ala do PT. Tu acha que a ala do Mendonça, que vai querer jogar contra o Cássio, sendo que o Mendonça está no TSE, vai ser o Fachin, que é o presidente, que não vai. Tu acha que a Carmen Fux... O PT tá vindo com tudo que pode e o que não pode. Fora os amigos de sempre. Um grupo de magistrados da corte se prepara para atuar como uma espécie de instância revisora de decisões do TSE. Alexandre de Moraes está avisando que ele já calçou as chuteiras. O Ronaldinho do Lula tá vindo aí. E não tá lesionado, não. Ele tá sempre apto para jogar. É incrível. É o jogador com o melhor preparo físico da história. Ele nunca está lesionado. Ele está sempre pronto para jogar e fazer gols. Sempre a favor do Lula. É incrível. É incrível. Devia convocar ele para a seleção brasileira. Aí foi um erro, viu? Porque se convocasse ele para a seleção brasileira, nada, era 40 dias. Na verdade, não era 40 dias não, que era capaz, no intervalo do jogo, ele tá dando canetada. Mas pelo menos durante os 90 minutos em campo, ele não ia poder, né, dar canetada nenhuma. Eu acho, né? Vai saber. Aí, vamos agora falar dos aliados do Flávio. A turma do corpo mole e bolso cheio. Eu vou deixar que a própria Globo comece a falar, né? Essa daqui. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro falou sobre se ela entra ou não na campanha do Flávio Bolsonaro. A gente vem trazendo esse debate para vocês aqui. E ela falou ao jornal Folha de São Paulo o seguinte, roda aqui, por favor. Ó. Falou o quê? Repórter pergunta, a senhora pretende ajudar a campanha do Flávio Bolsonaro de alguma forma? Aí ela responde, no momento certo, com certeza. No momento agora, quem está precisando de apoio, de cuidados, é o meu marido. Michele Bolsonaro, no dia 9, nessa entrevista à Folha de São Paulo. Qual é o momento certo, Merval? Você acha que ela está imaginando? Dezembro? Ela quer a liquidação da Ana Flor. Camisa verde. Ela vai. Uma versão verde e amarelo do Ciro Gomes, que foi para Paris para não apoiar ninguém. Ela tá, ao invés de Paris, ela tá cuidando do marido, mas é uma versão Ciro Gomes. É realmente muito difícil a situação dela, porque além dela ter a ambição de ser a representante da família na eleição, ela nunca se deu bem com os filhos do Bolsonaro. E o Bolsonaro também nunca confiou nela o suficiente para fazê-la o representante do nome na disputa, né? Então é muito difícil para ela. Acho que ela vai ficar recatada nessa campanha. E do lar. Do lar, porque é a melhor saída para ela. Piadas à parte, Bela Megalhonte diz o seguinte: a senhora Michele Bolsonaro impõe condição a filhos de Bolsonaro para entrar na campanha de Flávio. Lideranças do PL relataram que Michele Bolsonaro tem colocado uma condição para entrar na campanha de Flávio. Ela quer um gesto público dos filhos do ex-presidente com um pedido de desculpas. A relação com Flávio sempre foi distante e azedou de vez depois que o senador chamou a madrasta de autoritária. A crítica ocorreu depois dela condenar a aliança do PL com Ciro Gomes. Não foi isso que aconteceu. A crítica aconteceu depois do próprio Bolsonaro ter dado aval para o André Fernandes tratar dessa aliança. E a Michele Bolsonaro foi para cima do André Fernandes de uma forma que ficou bem chata. Foi isso que aconteceu. E aí o Flávio e o Eduardo, ambos, saíram em defesa do André Fernandes, falando que não pode ser assim. Não pode agir de forma autoritária, que foi o que aconteceu. A relação da ex-primeira-dama com Eduardo Bolsonaro também segue azeda.
Os dois chegaram ao rompimento depois que o ex-deputado desaprovou abertamente Michele como opção de candidata à presidência ou a vice. E é curioso, né? Ela disse que não quer ser candidata a nada. Mas está chateada com o Eduardo, porque o Eduardo falou que ela não ia ser presidente. Eduardo foi um dos principais articuladores do nome de Flávio na corrida ao Palácio do Planalto junto ao pai. Um dia, de verdade, eu espero que Eduardo Sente escreva um livro para contar tudo o que aconteceu de março de 2025 até o fim da eleição. Contar mesmo assim os bastidores, sem poupar ninguém, nada. Tudo que aconteceu, todas as resistências que precisaram ser vencidas para emplacar o nome do Flávio. Aliados de Michele do PL afirmam que ela só deve entrar na campanha quando a crise com Flávio e Eduardo for contornada. Hoje, ela quer um pedido público de desculpas. Aí o Flávio comentou sobre isso ontem, na Veja. A revista hoje também daqui destaque a fala do Valdemar, dizendo que a Michele deve entrar na campanha na reta final. Tipo no último dia, quem sabe? Não é? Antes de ler o que a Tsuki falou e contar uma coisa para vocês, vamos ouvir aqui a fala do Flávio. Enfim, personagens de muito destaque na direita brasileira que os analistas veem com algum distanciamento da campanha. A Michele Bolsonaro, o Nicolas Ferreira e o próprio governador Tarcísio de Freitas, que estava aqui hoje. Qual o papel que eles terão na sua campanha aí nos próximos meses? É um papel fundamental, todos virão no momento que eles entenderem melhor. A realidade é que nós aqui já estamos falando de campanha, estamos falando de eleição, mas a massa do povo brasileiro não está atenta para isso ainda, né? Independente de estarmos agora no período de Copa do Mundo, acho que agora ainda mais a tendência é falar menos de eleições, por mais que elas estejam logo ali na frente, mas todos estarão juntos conosco, porque todos têm a consciência, esse sim tem a consciência da importância da nossa unidade, cada um dentro da sua área de influência, da sua força, a ajudar a livrar o Brasil desse câncer chamado PT. Você vê que toda vez que Flávio é questionado sobre o assunto e fala publicamente, sempre trata essas pessoas com respeito, sempre as elogia, sempre as coloca para cima. Flávio nunca puxa a orelha dessa galera. A Yatsuki escreve o seguinte: Flávio diz que Michele, Nicolas e Tarcísio entrarão na sua campanha no momento que acharem melhor. Segundo a Oeste, aspas, Valdemar Costa Neto projeta que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, vai engajar de forma direta na campanha de Flávio Bolsonaro na reta final da corrida eleitoral. Aí o que é que a Yatsuki fala, né? Rapaz, imagina se os apoiadores de Bolsonaro, que muitos também têm a vida muito difícil, deixarem para apoiar o Flávio na reta final. É duro, viu? Já pensou? Aí contar uma coisa pra vocês. No dia do jogo, eu tava na minha caminhada normal. Aí eu nem sabia que ia ter o jogo na hora. Aí eu tava lá, como fiquei fazendo, conversando com o pessoal, acompanhando o jogo pelos comentários do chat. Aí no início da live, Dona Maria, que é uma inscrita que tá lá sempre no chat, Dona Maria falou, tô saindo do trabalho agora. Sabe qual é o trabalho da Dona Maria? Ela é faxineira, tá fazendo a faxina 8h20 da noite. Não, desculpa, 8 da noite. Não, foi 8h20, foi 8h20. Ela chegou em casa, já era 9h20 da noite de um sábado. Agora tô na dúvida se ela saiu 7h20, chegou 8h20, ou se ela saiu 8h20, não, acho que ela saiu 8h20, chegou às 9h20, foi mais ou menos isso. Dona Maria, você vê uma senhora, ela tá lá no chat direto, e uns 2 meses atrás, ela estava internada no hospital. Ela sofre com algumas dores crônicas, que vez ou outra ela fala. Imagina uma senhora que sofre com dor e trabalha com faxina. E num sábado à noite, enquanto estava todo mundo assistindo o jogo, Dona Maria estava voltando de casa no transporte público. Dona Maria está engajada na campanha. Eu vou falar para Dona Maria, fala, Dona Maria, na reta final a senhora entra, pô. Não perca o tempo da senhora, não. A Dona Maria não recebe o salário gordo do PL como recebe a senhora Michele Bolsonaro. As pessoas próximas da Dona Maria, filhos, amigos, não recebem um salário do PL, porque a Michele Bolsonaro tem a sua estrutura no PL.
A Michelle Bolsonaro, que tá com a vida difícil e tá cuidando do marido dela, teve tempo para ir visitar o Gaia, teve tempo de gravar vídeo para os aliados dela, para lançar a campanha dos aliados dela, mas do Flávio não, só na reta final. Não tenta normalizar isso não, gente. É feio. É feio. Vocês deveriam se perguntar por que os próprios filhos de Bolsonaro, por todos esses anos, nunca tiveram uma relação próxima com a Michelle. É um assunto que todo mundo sempre varreu para debaixo do tapete, porque briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E, obviamente, sabe, não é um negócio tão simples de lidar. Mas eu acho que diante do cenário que está acontecendo, principalmente o cenário do Jair preso, essas eleições não são apenas para livrar o Lula, não são apenas para o próximo presidente indicar 1/5 dos tribunais superiores como um todo, né, o Supremo, TRF, STJ e por aí vai. São 21 cadeiras, né, só para resgatar a economia, combater a milícia, o tráfico. É também para tentar trazer um pouco de justiça para as vítimas do 8 de janeiro e para Bolsonaro, que foi quem nos permitiu chegar até aqui. Então, cuidar de Bolsonaro nesse momento é eleger o Flávio também. Ninguém consegue ser idiota ao ponto de fingir que não está sabendo o que está acontecendo. Vamos parar de hipocrisia, vamos parar de fingimento. Não é difícil, deixa o ego de lado. Tem um objetivo maior: derrotar o Lula. Nas eleições de 2024, eu dizia, contra o Boulos, eu faço campanha até pelo Kim Kataguiri. Não estava ganhando nada com aquilo, mas eu tenho uma compreensão que, enquanto brasileiro, a eleição do Boulos para São Paulo, a maior cidade do país, o maior colégio eleitoral, na verdade, o segundo maior colégio eleitoral do país é São Paulo. Só perde para o estado de São Paulo. Depois do estado de São Paulo, o segundo maior colégio é a cidade de São Paulo, maior do que o estado de Minas Gerais. Então assim, velho, vamos parar de verdade. Nas eleições de 2000, ontem na live o pessoal estava relembrando que em 2022 todo mundo ficou criticando Eduardo Bolsonaro porque ele estava na Copa do Catar. E olha que Eduardo estava fazendo campanha bem ativa para o pai dele e para toda a direita. Mesmo fazendo campanha, Eduardo foi criticado. Agora, a Beyoncé de Ouro Preto, menino de ouro, você não pode falar meu Deus, ele só é uma criança, 30 anos, 2 filhos, é uma criança, gente. Deixa ele curtir a vida com o Marçal e ganhar dinheiro com o Sérgio Santana. Fala pra Dona Maria, quando a senhora for voltar no sábado, liga lá pro PL, manda o PL pagar o Uber da senhora. Falar pro Michel também, Michel, tiver achando ruim aí, pro PCC aí no teu bairro, liga lá pro pessoal, pra esse pessoal intercede te ajuda. Aí vem esse daqui, o outro aliado do Flávio, o Tarcísio. Um pré-lançamento, o lançamento oficial da candidatura no dia 25 de julho, aqui na capital paulista, num evento onde vai estar o presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato a senador, André do Prado, o governador Tarcísio Gomes de Freitas, o Guilherme Derrite, e é uma tentativa de colar uma campanha na outra, mas não é todo mundo que avalia que essa é uma boa estratégia do lado do Tarcísio, porque acham que o Tarcísio precisaria fazer uma campanha um pouco mais separada e apartada da campanha do Flávio Bolsonaro. É porque ele tem tentado se aproximar do centro, até para o salto que ele quer dar em 2030 para a campanha presidencial. Então ele se associar muito ao Flávio Bolsonaro fica um pouco ruim. Tanto é que ele pode dar palanque para Romeu Zema no final do dia e para Ronaldo Caiado, na tentativa de ser o nome da direita de todas as candidaturas da direita. Para ele seria muito bom, para Flávio Bolsonaro seria péssimo. Enfim, então havia uma dúvida, ainda não está completamente decidido isso, mas a possibilidade é grande do comitê principal, o quartel-general da campanha, ser em São Paulo e não em Brasília. Por enquanto, eles estão operando ainda em Brasília. Mas por questões logísticas e também de estratégia política, há uma ala da pré-campanha que defende que ele venha para São Paulo. O governador, claro, vai participar desse evento, mas não deu nenhuma garantia que vai muito além disso. Então, um dos motivos que leva uma ala do PL a querer trazer a campanha para São Paulo é tentar fazer que essa dobradinha aconteça de forma mais clara, né? Que o Tarcísio seja praticamente tenha que levar o Flávio para suas campanhas, suas agendas no interior do estado.